Pessoas vão te parar e vão te questionar. Por que você acha que pode falar em línguas a hora que você quiser? Você precisa conhecer os textos. Pessoas vão querer chegar e falar, não, esse negócio de língua aí, língua era idiomas. E aí, você vai falar o quê? Quando alguém disser para você que o dom de línguas eram idiomas. Você sabe como responder a alguém que te pergunta isso? Então hoje, vamos entender um pouco melhor, biblicamente falando, o que são línguas estranhas e como defender aquilo que a gente acredita sobre as línguas estranhas. É tempo de defender a nossa fé. É tempo de divulgar, é tempo sabe, que toda teologia morta, humana, criada, para impedir que a igreja seja restaurada no sobrenatural, que essas doutrinas venham cair por terra, em nome de Jesus. E a única forma de você combater a mentira é falando a verdade, é pregando a verdade. Aleluia. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Primeiro ponto aqui. Outras línguas. Outras línguas. Abre aí comigo em Marcos 16. Marcos 16. Hoje eu estou aqui com a minha Bíblia de papel, que eu ganhei de presente do meu filho, Mateus, meu filho na fé, que está aí administrando o chat. Olha que bonito. Falei para ele que eu gostava, ele perguntou qual a Bíblia que eu gostava. Essa aqui é Almeida Corrigida Fiel. Quando as pessoas me perguntam qual Bíblia que eu gosto, qual tradução que eu gosto dessa. Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Essa é a Bíblia que eu gosto de ler, a tradução que eu gosto de ler. Estou com a minha Bíblia de papel, porque o meu outro celular que eu uso aqui para mexer deu um problema na bateria e eu estou esperando chegar outra bateria da internet. Então vamos lá, Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu vou tirar aqui a parte que fala sobre pegar nas serpentes, beber coisa mortífera, porque isso está muito ligado a um contexto de alguém tentar te envenenar, ou como Paulo, que caiu na ilha e levou uma mordida de uma cobra e não morreu. Vamos focar aqui naquilo que são sinais, manifestações do Espírito, que é expulsar demônios, curar enfermos e falar novas línguas. Jesus está dizendo que os que crerem terão esses sinais manifestos na sua vida. Então aqui, o que eles vão dizer? Os teólogos vão dizer que esse falarão novas línguas aqui
São novos idiomas. Ora, você é brasileiro, nunca falou russo, nunca falou inglês, nunca falou japonês. Você vai falar novas línguas, porque você vai ter que pregar o evangelho. Isso é o que é ensinado nas igrejas tradicionais, tá bom? E com todo o meu respeito aos irmãos tradicionais, em alguns minutos aqui eu quero desmentir isso, provar biblicamente que eles estão errados. Então, veja bem, supondo que eles estão certos e que as línguas aqui são línguas humanas, idiomas humanos, lá em Atos nós vemos que ao receber o batismo com o Espírito Santo, as pessoas falam em outras línguas. Se é idioma, independente de se fosse idioma ou não, a pessoa teria que falar em outra língua quando é batizada com o Espírito Santo. Entende? Mesmo que fosse idioma, imagina que Jesus está falando aqui de outros idiomas, inglês, francês. Se a Bíblia está correta, então era para alguém, ao ser batizado com o Espírito Santo, começar a falar em outros idiomas. Eu pergunto, será que nas igrejas que defendem que o dom de línguas são idiomas, será que as pessoas, quando são batizadas com o Espírito Santo, falam outros idiomas? Não, não falam. Mas aí para tudo existe uma desculpa. Não, esse dom ele era lá para aquela época. Hoje em dia não precisa. Por que não precisa? Porque você faz curso de inglês, você tem intérprete, internet. Ok. Tudo bem. Vamos ao primeiro, eu vou comentar o texto de Atos 2, vou explicar verso por verso sobre as pessoas terem entendido no seu idioma o que estava sendo dito, e eu vou provar que isto não prova, vou provar que isso não prova que os apóstolos estavam falando idiomas. Mas antes disso, o primeiro argumento que eu quero desfazer é acerca da palavra língua. Língua. Eles dizem o seguinte, olha, o dom de línguas não pode ser essas línguas estranhas que vocês falam, porque essas línguas estranhas que vocês falam, elas são denominadas de glossolalia. Glossolalia. Se você tiver um caderno aí para você anotar, anota glossolalia. Esse é o termo grego para se referir a essas línguas ininteligíveis, línguas estáticas. Foi usado esse termo para se referir a essas línguas. Línguas que não são idiomas naturais. Dá-se o nome de glossolalia. Aí o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia no grego, no original, e no original não está escrito glossolalia, está escrito glossa. Palavra grega, glossa. Glossa, eles vão dizer, olha, tá vendo? Não está escrito glossolalia, está escrito glossa. Glossa é idioma. Glossa é idioma. Se tivesse escrito glossolalia, aí poderia ser essas línguas que vocês falam. Só que isso é uma desonestidade intelectual. Eles estão sendo desonestos ao dizer isso. Por quê? Porque na época em que o texto foi escrito, não tinha a palavra glossolalia. O termo glossolalia foi criado depois que as línguas estranhas surgiram. Então criou-se um termo para denominar essas línguas, o que prova a existência delas, tá bom? Então primeiro se manifestou o dom de línguas, pessoas começaram a falar nessas línguas estranhas, então se criou um termo glossolalia para se referir a essa língua. Mas quando os apóstolos começaram a falar em línguas, lá em Atos 2, vamos para Atos 2 de novo.
quando os apóstolos começaram a falar em línguas, né, no primeiro século da igreja, qual a palavra que poderia ser usada para se falar de um outro idioma, de uma outra linguagem? Não tinha outra palavra. Não havia outra palavra. A palavra que se tinha para se referir a uma língua, um tipo de fala, um tipo de linguagem, era a palavra glossa. Só que a palavra glossa não significa literalmente idioma. A etimologia da palavra não é idioma. Um dos significados dessa palavra é idioma. Mas a etimologia da palavra não é idioma, é língua. Língua mesmo. Tanto que, é porque o meu outro celular ficou ruim, senão eu mostrava para vocês. Eu tenho uma Bíblia em grego, onde tem a tradução ali dos números de Strong, os significados das palavras. Então, quando você clica na palavra glossa, você tem os significados. Língua, órgão do corpo humano, e idioma também. É igual a palavra língua no português. O que é língua em português? Língua é o órgão que está aí dentro da sua boca. Língua é o órgão que está dentro da sua boca agora. Mas quando a gente vai se referir ao idioma, a gente também não usa a palavra língua. Então o termo glossa é língua. Então por isso que a tradução aqui está língua, outra língua. Por que não está escrito aqui outro idioma? Porque literalmente glossa é língua, tá bom? Ah, Danilo, mas de qualquer forma, essa palavra é usada para idioma, significa outra língua, heteroglossa, que é outra língua, heteroglossa, outra. Hétero é outro. O que é heterossexual? É a pessoa que tem atração por outro sexo. O que é a pessoa homossexual? É a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Então, hétero é outro. Heteroglossa, outra língua. É como está no grego, tá bom? Peço aos irmãos tenham paciência, dá um pouquinho de trabalho para explicar. Alguns vão ter dificuldade de entender, mas isso é muito importante. Isso é um argumento que as pessoas usam muito para provar que não existe línguas estranhas, que eram só idiomas, tá bom? Então, outra língua. Agora, Danilo, como que você prova que essa outra língua que Lucas, que foi o escritor de Atos, escreveu, como que você prova que não pode ser usado só para idioma, mas poderia ser também uma língua espiritual, uma língua que não é humana? Provo para você. Provo para você. Não, atração por outra língua, não. Eu estou explicando a palavra heteroglossa, significa outra língua. Hétero é outro. Diferente. Língua diferente, outra língua. Uma língua diferente. A palavra hétero é diferente, outro. Glossa é língua. Eu só dei o exemplo da atração para explicar a palavra hétero. A gente não fala heterossexual. O que é uma pessoa heterossexual? É a pessoa que sente atração por outro sexo. Então, na Bíblia está escrito heteroglossa, que é outra língua, língua diferente. Eu só usei a questão da sexualidade para explicar a palavra, tá bom? Como que eu provo que a palavra língua, aqui no texto, pode se referir a um idioma celestial e não apenas a idiomas terrenos? Vamos para 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios 13. Sabe qual é o problema que acontece? Se você for ver vídeos de pessoas que falam mal do dom de língua, você vai ver que existe muita arrogância, até zombaria, porque eles se consideram muito inteligentes. Eles acham que a gente é um bando de bobo, que não sabe nada de Bíblia, que não sabe nada de nada, e que eles é que são sábios, inteligentes, que a gente é um bando de bobo que acredita em qualquer coisa. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que existe conhecimento.
racional, escriturístico, teológico, com base bíblica, para provar que eles estão errados. Tá bom? Para a glória de Deus, eu estou há 16 anos me preparando para esse momento. Qual o momento, Danilo? Levar essa mensagem de oração em línguas, não só com revelação, mas também com capacidade de provar teologicamente aquilo que eu ensino. E que o Senhor possa levantar mais pessoas. Que o Senhor possa levantar mais pessoas capacitadas, habilitadas, porque para falar mal, para falar contra, tem um monte. Cheios de diploma na parede. Eu não tenho nenhum diploma aqui na minha parede, não. São 16 anos devorando isso aqui, ó, e orando em línguas, para que o Espírito Santo me dê revelação e me faça entender essas palavras. E para cada argumento que eles têm, o Espírito Santo me dá aí umas 3, 4, 5 revelações. Então vamos ver. Eles vão dizer, não, a palavra glossa significa idioma. Então não pode ser língua estranha, tem que ser idioma. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos provar que eles estão errados. Primeiros Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, glossa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Olha só, glossa dos homens e a glossa dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. A língua dos anjos é uma língua humana? Os anjos falam qual língua? Ah, Danilo, mas toda vez que um anjo apareceu, falou no idioma das pessoas. É claro, ele aparecia para um judeu, você acha que ele ia falar que idioma? Francês? Quando um anjo vai falar com um judeu, vai falar em hebraico, em aramaico. Se um anjo aparecer para mim, vai falar em português. Agora, os anjos têm a própria língua. Porque se os anjos não tivessem a sua própria língua celestial, Paulo não ia fazer essa diferença, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então existe uma língua dos anjos. Não é o dom de línguas, tá? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo e falamos em línguas, não estamos falando na língua dos anjos. Não estamos. Por quê? Porque são várias línguas. Eu falo uma língua, outro irmão fala outra língua, outro irmão fala outra língua. Os anjos, eles não têm várias línguas. Os homens têm várias línguas por causa da Torre de Babel. Senão até hoje teria uma língua só entre os homens. Como eu não acredito que teve uma Torre de Babel no céu, que tem países no céu, então os anjos têm uma língua que eles falam entre eles. Se nós falássemos a língua dos anjos, seria uma língua só. Não seria essa diversidade de línguas que nós temos no meio da igreja. E outra, se quando oramos em línguas estivéssemos falando a língua dos anjos, Satanás entenderia. Porque Satanás é um anjo e os demônios são anjos caídos. Mas com certeza ele não esqueceu a língua dos anjos. E com certeza eles se comunicam ainda nessa língua. Com certeza quando Satanás contendia com Miguel acerca do corpo de Moisés, eles falaram nessa língua. Então veja, seria muito injusto, né? Você ora em línguas, fala uma língua que você não entende e o diabo entende. Seria injusto. Então dom de línguas não é língua dos anjos. Mas existe língua dos anjos e não é uma língua terrena. Não é uma língua humana.
E Paulo usou a mesma palavra grega, glossa, para se referir à língua dos anjos. Ou seja, esse argumento de que o fato da palavra grega ser glossa, significar idioma, então não pode ser uma outra língua espiritual, já cai por terra, porque senão Paulo não usaria essa mesma palavra para se referir à língua dos anjos, o idioma dos anjos. Percebeu? Então a mesma palavra que é traduzida como outra língua é usada, o termo glossa, essa palavra grega que significa tanto o órgão, língua, como língua, o idioma, é usada para falar do idioma dos anjos. Então, o fato de existir essa palavra grega, dela estar na Bíblia, não exclui a possibilidade de uma linguagem espiritual. Não exclui, não prova nada. É um argumento falacioso. Falacioso. Porque suponhamos que eu estou certo, tá? Se tiver alguém me assistindo que crê que línguas são idiomas, por um minuto, eu sei... Danilo, como que você tem tanto argumento contra as pessoas que pensam diferente de você? Porque eu sempre parto do pressuposto deles estarem certos. Se eles estão certos, quais implicações disso? Então eu começo a meditar e o Espírito Santo vai me dando a revelação. Por exemplo, se eles estão certos e línguas são idiomas, por que algumas pessoas disseram que eles estavam bêbados? Se eles estão certos e línguas são idiomas, por que quem fala outro idioma a si mesmo se edifica? Eu falo inglês e me edifico? Se eles estão certos e línguas são idiomas, por que se eu orar em outro idioma, o meu espírito ora bem? Como assim? Eu falo inglês e o meu espírito ora bem? Então, quando você considera a possibilidade da outra pessoa estar certa, você começa a analisar quais são as implicações disso. E você vê que não faz sentido línguas serem idiomas. Não faz sentido o dom de línguas ser idiomas. E eu vou mostrar que não faz. Já mostrei alguns pontos aqui. Paulo disse que se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Se é um idioma, por quê? Eu vou falar inglês e o meu espírito vai orar. Qual a explicação? E por que a mim mesmo eu me edifico quando eu estou falando em outro idioma? Então, se eu quero me edificar, eu não preciso ler a Bíblia, eu quero me edificar, é só eu fazer um curso de inglês, de francês, e vou ficar me edificando. Merci beaucoup, mademoiselle. Pronto, estou me edificando. Estou me edificando porque eu estou falando outro idioma. Qual é a lógica disso? Não, você está se edificando porque você está entendendo. Só que o texto não diz que eu entendo. O texto diz que eu não entendo o que eu falo. O texto de 1 Coríntios 14 diz que a pessoa que fala em línguas não entende o que ela fala. Ela precisa orar para que possa interpretar. O que fala em outras línguas, ore para que possa interpretar. Se ela precisa orar para poder interpretar, é porque ela não sabe o que ela está falando. Se ela não sabe, por que ela está se edificando? Por que alguém falando outro idioma está se edificando? Por quê? Aí eles vão me perguntar, não, mas responde você também, por que alguém fica falando uma língua que não entende se edifica? Porque é espiritual. Se a língua é espiritual, a edificação é espiritual. Entendeu? Aí faz sentido. É uma língua espiritual. Tanto que é o meu espírito que está orando. Paulo disse, se eu orar em língua estranha, meu espírito ora de fato. Minha mente fica infrutífera. Então é uma língua que eu falo com o espírito. É a linguagem do meu espírito. Não é uma linguagem da minha mente. Por isso a minha mente não entende, ninguém entende. Paulo diz aqui no verso 2 de 1 Coríntios 14, porque quem fala em línguas, quem fala em língua desconhecida, não fala aos homens.
Aí ele sempre diz, não, línguas são idiomas para pregar o evangelho. Eu acho que pregar o evangelho é falar aos homens. Quando você prega o evangelho, você prega para quem? Para Deus, para os homens. Só que Paulo está dizendo que o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porque ninguém o entende. Ninguém é ninguém, irmãos. Ah, Danilo, mas lá em Atos, todo mundo entendeu. Vou explicar por que todo mundo entendeu. Só quem entende o dom de línguas é Deus. Quando você está falando em línguas, a única pessoa que entende é Deus. Paulo está dizendo aqui, ó, não fala aos homens, mas a Deus. Se não há Deus, somente a Deus, só Deus está entendendo o que você está falando. Porque em espírito fala mistérios. Ah, Danilo, então como que aquelas pessoas em Atos entenderam? Se só Deus entende. Tanto só Deus entende, que Paulo vai dizer que se eu quiser ter interpretação, eu tenho que pedir para Deus. Não adianta eu perguntar para ninguém, não adianta eu fazer um curso. Não tem curso para interpretar língua estranha. Só Deus dá a interpretação. Por isso que eu tenho que orar. Então, Danilo, você vai ter que explicar por que em Atos 2 as pessoas estavam entendendo. E vou explicar agora, tranquilamente. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo o Espírito Santo. E dou graças a Deus por tê-lo na minha vida, sempre me guiando a toda a verdade, me ensinando a palavra. Vamos lá. Já quebrei o argumento do grego, né? Da palavra glossa. E agora vamos tratar do texto de Atos 2, que é o único texto que eles têm para poder tentar refutar o falar em línguas. O engraçado é o seguinte. O engraçado é que você tem vários momentos aqui em Atos onde pessoas falaram em línguas. Esse aqui é o único momento que alguém entendeu. Ou seja, eles querem transformar a exceção em regra. Querem transformar exceção em regra. Será que eles não param para pensar que isso aqui pode ser uma manifestação especial? Num momento específico? Por que em Atos 10 não diz que tinha gente entendendo? Por que em Atos 8 não diz que tinha gente entendendo? Por que em Atos 19 não diz que tinha gente entendendo? Só em Atos 2. Porque isso aqui isso aqui é uma manifestação. Línguas como sinal para os incrédulos. Você tem língua para edificação pessoal, ninguém entende. Você tem línguas como sinal para os incrédulos. Você fala em línguas e alguém entende no idioma dela. E línguas para interpretação. Tanto existe várias manifestações do dom de línguas, que o que está lá em 1 Coríntios é uma coisa e o que está aqui em Atos 2 é outra coisa. É outra coisa. Por que é outra coisa? Porque lá em Atos 14, em 1 Coríntios 14, se a igreja quisesse entender, Paulo disse que tinha que ter intérprete. Alguém com o dom de interpretação deveria se levantar e interpretar a língua. Quem que interpretou aqui? Por que não teve um intérprete aqui? Então aqui não precisou de intérprete. Lá em 1 Coríntios 14 teria que ter intérprete. Em 1 Coríntios 14, 2 diz que não fala aos homens. Aqui eles estão falando aos homens. Lá diz que ninguém entende, aqui todos estão entendendo. Lá diz que fala com Deus, aqui diz que fala sobre Deus. Olha a diferença. Aqui os apóstolos estão falando sobre Deus e pessoas estão entendendo. Lá fala com Deus e ninguém entende. Tem diferença. Aqui
Está servindo de sinal para os incrédulos. Lá é para edificar a igreja. Ué, é para pregar o evangelho ou é para edificar a igreja? Responde, por favor. O dom de línguas é para pregar o evangelho ou é para edificar a igreja? Porque lá em 1 Coríntios 14 diz que é para edificar a igreja e para edificar a si mesmo. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Eu quero que alguém me explique, é para pregar o evangelho ou é para edificar a si mesmo? Se é só para pregar o evangelho, por que Paulo diz que edifica quem fala? Deveria ser o que fala em línguas edifica pessoas de outras nações. Era isso que era para estar escrito. Mas não, edifica-se a si mesmo. Quem vai me explicar por quê? Não explica. Por que quem fala um outro idioma está se edificando? Ah, eu estou falando inglês. Eu estou me edificando porque eu estou falando inglês? Então vamos lá. Explicar como que as pessoas em Atos 2 entenderam. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: eu creio no dom de línguas estranhas, eu creio em falar em línguas sem ninguém entender, mas aqui em Atos eles falaram idiomas mesmo. Eles falaram idiomas, porque todo mundo entendeu. Errado. E eu vou provar por que está errado. O que eu vou provar aqui é que eles estavam falando línguas estranhas mesmo. Era labachúria, era subianda, era decanta. Eram essas línguas mesmo que todo mundo fala na igreja pentecostal. Vou provar, não, isso aqui não é que eu acho, não, eu vou provar na Bíblia. Alguma vez aqui, em alguma live, eu falei para vocês que eu ia provar uma coisa e não provei? Então eu vou provar para vocês que os apóstolos aqui estavam falando recatalamando ricatorabasondala shecanteremandalabahasturibiaste kilavaronda lebrando ketalavarossa prandiri asturialiaviaste que levusa lamandorossia lavradassia recantalamandarabashondalalabaras. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Era isso. Danilo, mas como que as pessoas entenderam? Vamos lá. Antes, deixa eu só uma coisa que o Espírito Santo me mostrou esses dias e que eu nunca tinha visto antes no texto e nunca tinha usado esse argumento, mas o Espírito Santo me mostrou. Olha, verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles estavam lá, de repente foram vistas, eles tiveram uma visão de línguas que pareciam línguas de fogo. A palavra que está aqui, que foi traduzida como língua de fogo, é a palavra glossa. A mesma palavra que eles dizem, tá vendo? É idioma. A palavra glossa é idioma, não pode ser língua estranha. Tem que ser idioma. Tá, é idioma. Mas aqui está dizendo que foram vistas línguas como que de fogo. Eles viram o quê? Idioma de fogo? Como que você vê um idioma de fogo? O que é um idioma de fogo? Alguém explica para mim o que é um idioma? Eles viram idiomas de fogo na cabeça de cada um deles. O idioma de fogo na cabeça? Será que eles olharam e viram assim, oh, thank you. Oh, eles viram o que lá em cima da cabeça lá? Arigato, sayonara, escrito de fogo. Como? Idioma como de fogo na cabeça? Se língua, glossa, a palavra grega, glossa, na idioma, o que é isso que eles estão vendo? Línguas como que de fogo. Se a palavra língua aqui é idioma humano, o que são línguas como que de fogo? Idiomas de fogo?
Oh, eu estou vendo um idioma de fogo na sua cabeça, irmão. Aleluia. O idioma de fogo. Tá vendo o idioma de fogo na minha cabeça, irmão? Tô. O que está escrito? O que está dizendo esse idioma? Está escrito The books on the table. De fogo. Não, querido, era uma língua. Língua. Tinha um formato de uma língua. De fogo. Aleluia. Sheikandarabaço. Isso aqui é coisa que só o Espírito Santo que mostra para você, irmão. Eu ensino isso há 16 anos. Só esse mês agora que eu estava meditando e o Espírito Santo me mostrou. 16 anos lendo, ensinando o mesmo texto e o Espírito Santo me mostrou isso agora. Aleluia. Então o que eles viram? Eles viram algo como um formato de uma língua. Parecia uma língua. Aqui, ó, uma língua mesmo. Só que como de fogo. Uma língua resplandecente, vermelha, amarela, não sei. Mas parecia fogo. Uma labareda de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém haviam tanto judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Mas eles estavam habitando lá. Primeira coisa que você precisa entender, esses judeus, aqui não é gentios. Não era necessário dom de línguas para pregar o evangelho para essas pessoas. Quem pega Atos 2 para provar que o dom de línguas era para pregar o evangelho, precisa estudar mais. Por quê? Porque aqui não se pregou o evangelho. O evangelho não foi pregado em línguas, tá? Eu quero que alguém me mostre em que lugar da Bíblia alguém pregou o evangelho com dom de línguas. Alguém na Bíblia usando o dom de línguas para pregar o evangelho. Eu quero que alguém me mostre isso na Bíblia. Aqui ninguém pregou o evangelho em línguas. Pedro se levantou depois e pregou o evangelho em aramaico. Esses homens que estavam lá, eles eram nascidos em outros lugares, mas eles eram judeus, e eles estavam morando em Jerusalém, mas eles eram de outras nações, eles estavam ali talvez por causa da festa, como tinha a festa da Páscoa, 50 dias depois tinha a festa de Pentecostes. Provavelmente esses homens estavam ali já há semanas, morando ali, ou de aluguel, alguma coisa, estavam ali por causa das festas. Um judeu, por exemplo, que mora em outra nação, que nasceu em outra nação, se ele é um praticante do judaísmo, ele tinha que subir para Jerusalém na época das festas e ficar lá, e comemorar as festas. É isso que está acontecendo aqui. Mas esses judeus, embora nascidos em outras nações, eles falam aramaico. Porque quando eles estão aqui em Jerusalém, eles se comunicam entre eles. E aqui no próprio texto, eles estão se comunicando entre eles. Eles estão conversando entre eles. Olha, esses não são galileus, todos esses homens? Como que a gente está entendendo cada um no nosso idioma? Então eles estavam conversando entre eles, mas eles eram judeus. Não eram pessoas de outras nações, eram judeus que nasceram em outras nações, falavam o idioma de outras nações, mas tinham o idioma em aramaico. Tanto é que quando Pedro levanta e vai pregar para eles, olha o verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus. Então Pedro está falando com judeus.
Pedro está falando em aramaico. Pedro aqui está falando no seu próprio idioma. Ninguém pregou o evangelho em dom de língua, não. Não nego que isso é possível. Porque temos hoje em dia mesmo vários testemunhos. Tem várias pessoas que têm testemunhos de falar em línguas e pessoas de outro idioma, de outra nação, entender e se converter. Mas aqui, ninguém estava pregando idioma em línguas. Quando as pessoas começaram a entender, o que eles entenderam? Se eles estavam pregando o evangelho em línguas, para que Pedro precisou pregar depois? O texto não diz que eles estavam pregando o evangelho. Diz que os ouviam magnificar a Deus. Falar das grandezas de Deus. Então eles estavam falando das grandezas de Deus. Estavam glorificando a Deus. Não estavam pregando o evangelho para ninguém. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia alguém pregando o evangelho usando o dom de línguas. Você quer um exemplo? Paulo foi em várias nações. Paulo foi em Chipre, foi em Listra, foi em Atenas, foi em Éfeso, foi em Corinto. Não podia ter na Bíblia algum lugar dizendo assim, Paulo chegou em tal lugar e não sabia falar no idioma daquelas pessoas, porém foi cheio do Espírito e começou a pregar em outro idioma. Não podia estar escrito isso na Bíblia. Se o Espírito Santo quisesse que nós crescêssemos dessa forma, não poderia estar isso na Bíblia? Em qual idioma os apóstolos pregavam quando iam para outras nações? Em grego. Porque embora cada nação tinha o seu idioma, a maior parte das nações que são listadas na Bíblia faziam parte do Império Romano. Todos falavam grego. Agora, claro, a história diz que Tomé foi para a Índia pregar o evangelho na Índia. Talvez Tomé tenha falado em língua, ter sido capacitado pelo Espírito a falar no idioma indiano. Não ignoro isso, porque nós temos exemplo disso acontecendo hoje, mas na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem. Pedro, quando foi pregar para os gentios, Pedro pregou numa língua que eles entenderam, e foi a língua que Pedro falava. Pode ser que ele pregou em grego ou em aramaico. Provavelmente em grego. Mas quem falou em línguas naquela noite não foi Pedro, foram os gentios. Olha que doideira, né? Se o dom de línguas é para pregar o evangelho, por que Pedro não falou em línguas? Quem falou em línguas foi quem estava ouvindo o evangelho. Ora, não era para ser o contrário? Não era para Pedro falar em línguas? Para pregar o evangelho? Não era Pedro que estava pregando o evangelho? Mas não, quem falou em línguas foi quem estava ouvindo. Cornélio e toda a casa. Estava ali a família de Cornélio, vizinhos, amigos, a casa cheia. Todos começaram a falar em outras línguas. E eles eram gentios, ou seja, Pedro que era para ter pregado em línguas para ele, não eles terem falado em línguas. Por que eles que falaram em línguas? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que haviam ali alguns judeus junto com Pedro. E esses judeus ficaram maravilhados vendo gentios falarem outras línguas. Ora, você ficaria maravilhado vendo uma pessoa de outra nação falando outro idioma? Não, é normal. Por que os judeus ficaram maravilhados ao verem os gentios falando em outras línguas? E constataram que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles. Se eles estavam falando idiomas, eles são gentios, seria a coisa mais normal eles falarem idiomas. Por que isso seria uma prova de que eles foram batizados com o Espírito Santo? Um judeu falar outros idiomas, até que vai. Mas um gentio, um estrangeiro, não é normal um estrangeiro falar língua estrangeira? Se na casa de Cornélio, aquele grupo de estrangeiros, estavam falando idiomas,
que tem de mais nisso? Se eles eram estrangeiros mesmo. Agora, se eles estavam falando línguas sobrenaturais, línguas espirituais concedidas pelo Espírito Santo, aí sim tinha algo que os judeus olharam e falaram, opa! E o que eles disseram? Eles disseram, o Espírito Santo foi derramado sobre eles igualzinho foi derramado sobre nós no início. Estão falando em línguas igualzinho a gente falou lá no início. Sinal de que não eram idiomas. Porque se um grupo de estrangeiro começa a falar outros idiomas, seria normal, eles são estrangeiros mesmo. Agora vamos voltar para Atos 2. Isso já é um indício de que as línguas que os apóstolos falaram no início também não eram idiomas. Porque quando eles viram gentios falando em línguas estranhas, eles disseram que o Espírito foi derramado sobre eles exatamente como aconteceu conosco no início. Mas Danilo, por quê? Agora você tem que explicar por que as pessoas entenderam. Como que as pessoas entenderam? Simples. Como que alguém recebe interpretação de línguas na igreja? O Espírito Santo concede a interpretação. Vamos ver. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Meu Deus, todas as nações que estão debaixo do céu. Eu acho, talvez tivesse muito mais do que umas 100 línguas ali. 100 idiomas. Pessoas ali, que se você fosse pegar os idiomas que aquelas pessoas falavam, daria mais de 100 idiomas. Mas se a gente for pegar aqui, só no que está listado aqui no texto, vamos ver. Verso 9. Partos, medos, elemitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. 10. Egito, Líbia, Cirene, cretenses, árabes. Ó, só aqui já foi umas 15 etnias, 15 idiomas. 15. É muito importante você prestar atenção no que eu estou falando agora. Havia ali então, no mínimo, porque é o que está descrito na Bíblia, no mínimo, as pessoas que, os ouvintes, entre os ouvintes, havia no mínimo pessoas que falavam pelo menos, eram 15 idiomas diferentes, no mínimo. E eram 120 pessoas falando. Então você tinha lá, entre os discípulos, tinha 120, aproximadamente 120 discípulos falando em línguas. E mais de 3.000 pessoas ouvindo. Presta atenção. 120 falando, mais de 3.000 ouvindo. O que os tradicionais defendem? Que esses 120 estavam falando nos idiomas desses mais de 3.000. Então, é como se aqui nos 120, eles estão falando em línguas, divide aí 15 por 120. Talvez aí uns 7. 9 vezes 15, 8 vezes 15. Suponhamos que fosse, vamos arredondar para ficar mais fácil. Imagina que fosse 12 idiomas diferentes. Aí daria 10 pessoas para cada idioma, porque eram 120 pessoas. Presta atenção comigo. Então você imagina, vamos imaginar que os tradicionais estão certos e que os discípulos estão falando idiomas. Estão falando idiomas para aquelas pessoas entenderem. Vamos imaginar aqui
Imagine comigo agora. Imagine um teatro. Olha lá, um teatro. E tem 120 pessoas em cima do palco para se apresentar. E na plateia tem 3.000 pessoas assistindo a peça de teatro. 120 em cima do palco, 3.000 na plateia. Dentro de um teatro. Claro que aqui eles não estão dentro de um teatro, eles estão, né, um outro cenário, mas vamos facilitar. Eles estão dentro de um teatro. 120 pessoas estão em cima do palco. 3.000 pessoas estão na plateia assistindo. Dessas 3.000 pessoas, tem várias nações ali misturadas. Então você tem ali 200 pessoas, 200 brasileiros, 500 americanos, 300 franceses, uns 400 japoneses, tudo misturado ali no meio. Imagine, pense comigo. E agora, aqueles 120 precisam palestrar para esses 3.000. E os 3.000 têm que entender. Cada um no seu idioma. Como que vai ser isso? Imagine. Você está lá. Imagine que eu e você estamos lá. Naquela plateia. Somos brasileiros. Estamos ali junto com mais uns 300 brasileiros ali no meio. Espalhados, né? A gente não está junto. Tem um brasileiro lá na ponta da plateia. Mas imagine que você é um brasileiro que está ali na primeira fila. De repente, 10 daqueles 120 que estão em cima do palco começam a falar em português. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é criador dos céus e da terra. E você está ali na primeira fileira. Opa, que bom! Essa peça é para mim, né? Essa peça foi criada e foi feita em português. Estou entendendo tudo, que maravilha. Mas será que o brasileiro que está lá na ponta está entendendo? Ah, não, acho que está assim, a acústica, ele está entendendo também. Agora imagine que mais 10 começam a falar inglês. Opa, já começou a bagunçar. Você tem 10 pessoas falando português e agora você tem mais 10 falando inglês. 20 pessoas. Um falando português, outro falando inglês. Já está virando bagunça. Mas você está perto ali, você está na primeira fileira, você consegue fingir que não está ouvindo os outros 10 e se concentrar só naqueles que estão falando em português. Mas e o outro brasileiro que está lá atrás? Será que ele está conseguindo entender essa mistura? 10 falando inglês e outros 10 falando em português? Suponhamos que sim. Ele está entendendo também. Vamos supor que ele está entendendo. Só que agora o que acontece? Ah, sim. Aí tem outras pessoas de língua inglesa que agora estão entendendo o que os 10 que estão falando inglês estão entendendo. Tem os americanos espalhados também na plateia. De repente, mais 10 começam a falar mandarim. Língua chinesa, tava falando mandarim. E outro tá aqui, oh, I help you, come to me, falando inglês. E o outro, agora são 30 pessoas falando. 10 falando português, 10 falando inglês e 10 falando mandarim. Já começou a ficar esquisito. Agora eu não estou entendendo mais nada, porque tem 10 falando português, mas os outros 20, um falando inglês, o outro falando em mandarim, tá me atrapalhando, não estou conseguindo mais ouvir os que estão falando em português. Imagina o brasileiro que está lá atrás. Agora imagina que todos os 120 começam a falar juntos ao mesmo tempo. Um falando inglês, outro falando português, outro falando mandarim, outro falando italiano, outro falando russo, e 10 falando hebraico. Imagina a bagunça, a mistura de vozes.
Você vai querer me convencer? Alguém nessa plateia vai entender alguma coisa? Ainda que eles estejam falando nos idiomas das pessoas que estão ouvindo. Estão falando todos ao mesmo tempo, cada um falando um idioma diferente. Você acha que a pessoa vai conseguir entender? E outra, essa pessoa que precisa entender, ela está no meio de 3.000 pessoas. Talvez ela está lá no final. Ela não está perto. Ela teria que dar muita sorte. Para isso acontecer, ela teria que estar, a pessoa que fala naquele idioma teria que estar ali perto daquela pessoa que está falando o idioma dela, e a outra que fala o idioma estar perto da outra. Gente, oh meu Deus, isso não tem lógica nenhuma. 3.000 pessoas de vários idiomas diferentes, 120 pessoas, cada uma falando um idioma diferente, e uma pessoa ali no meio das 3.000 vai conseguir entender, no meio de 120 falando uma mistura de vários idiomas. Isso não tem lógica. Tem que ter muita fé. Eles têm que ter muita fé para acreditar que foi isso que aconteceu aqui em Atos. Eles falam que eles é que são racionais e nós somos um bando de malucos. Não, isso não é racional. Você tem que ser irracional para acreditar nisso. Porque eu estou dando um exemplo aqui de uma plateia, de um teatro. E se você está imaginando comigo, você já sabe que não dá. Não precisa nem ser 120. Só 30 pessoas. 10 falando inglês, 10 falando português, 10 falando japonês. Já fica uma mistura danada, você não entende nada. Então agora eu vou explicar o que aconteceu de verdade e por que todo mundo entendeu. Por que todo mundo entendeu? Vou fazer uma pergunta para você. Se você estiver assistindo um jogo de futebol e tem lá uma arquibancada da torcida organizada, se uma pessoa começar a cantar o hino do seu time no meio da arquibancada, você vai conseguir ouvir? Uma pessoa? Não. Se 2 pessoas começarem a cantar o hino do seu time, você vai conseguir ouvir? Não. Se 10 pessoas no meio da arquibancada inteira começarem a cantar o hino do seu time, você vai conseguir entender? Não. Agora, você já percebeu que quando toda a torcida canta a mesma coisa, por mais que a voz de uma pessoa seja muito baixa para ser ouvida à distância, mas quando todos estão cantando junto a mesma coisa, você consegue ouvir de longe? É campeão! É campeão! Você consegue ouvir de longe, por quê? Porque são várias vozes juntas. Foi isso que aconteceu em Atos. Os 120 estavam falando em línguas. Línguas, igual a gente fala, estavam falando em línguas. Mas Deus fez um milagre para que cada pessoa os ouvisse no seu próprio idioma. Olha o que está escrito aqui. Verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia. Idiomas foram ouvidos, mas idiomas não foram falados. Cada um os ouvia, no plural. Ou seja, uma pessoa ouvia todos eles falando no seu idioma. Vou explicar com um exemplo o que eu estou querendo dizer. Agora você imagina que você está no mesmo teatro. Você é um brasileiro e está ali naquele teatro. Tem um amigo seu que mora no Brasil também, fala português, mas ele é russo.
Ele veio da Rússia, mas ele fala português. Vocês são amigos, vocês conversam em português. Mas ele também fala russo. E tem um outro amigo de vocês que é americano. Ele fala inglês. Ele veio dos Estados Unidos, mas ele também fala português. Vocês são amigos, vocês conversam juntos em português. Agora imagina o seguinte. Aqueles 120 estão lá em cima do palco. De repente, todos eles começam a falar em português a mesma coisa ao mesmo tempo. Você, não importa em que lugar da plateia você esteja, você vai ouvir, porque são 120 falando juntos. Então a voz equaliza. Não importa onde você estiver, você vai ouvir aquele barulho. E você vai entender porque eles estão falando a mesma coisa e no seu idioma. Aí você fala, nossa, tá todo mundo falando. Ué, mas eles... Só que aí você e os seus amigos, vocês não estão no Brasil. Vocês estão na África. E aí você fala, mas esse pessoal aí não é tudo africano? Não é todo mundo angolano aí? Ah, mas os angolanos falam português. Só que aí você fala assim, olha, vira pro teu amigo e fala, olha que interessante, tá todo mundo falando em português, né, essa peça aí. Aí o seu amigo que é da Rússia fala, como assim português? Eu tô ouvindo eles falando português. Aí o seu amigo fala, não, eu tô ouvindo eles falarem russo. Aí vocês viram pro outro amigo e falam, o que você tá ouvindo? Aí ele fala, ué, eu tô ouvindo eles falando inglês. Cada um ouvia uma coisa. Por isso que diz, a multidão estava confusa. Porque cada um ouvia uma coisa. Por isso eles estavam confusos. Cada um os ouvia, todos eles, no seu próprio idioma. Se um japonês estivesse ali, ele ia achar que todos os 120 estavam falando japonês. Se um muçulmano estivesse ali, ele ia achar que todos os 120 estavam falando muçulmano. Está entendendo? Ou seja, os apóstolos, os discípulos estavam falando línguas estranhas, línguas espirituais, línguas que edificavam a eles mesmos. Porém, Deus concedeu a cada pessoa que ouvia a capacidade de entender no seu próprio idioma. Então, para cada pessoa, parecia que todos os 120 estavam falando no seu idioma. Por isso que todo mundo conseguiu ouvir, por isso que todo mundo conseguiu entender a mensagem. Porque se eles estivessem falando os idiomas, seria uma bagunça, ninguém ia entender nada. E é o que está escrito. Veja, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Cada um ouvia na sua própria língua o que todos eles estavam falando. Amém? Então, não eram idiomas. Os apóstolos, discípulos, quando foram batizados com o Espírito Santo, não falaram idiomas. Falaram em línguas estranhas. Os ouvintes ouviram idiomas. E cada um ouviu no seu próprio idioma. Isso foi um grande milagre. Agora, alguns disseram assim, e outros zombando diziam, estão cheios de moço, estão embriagados. Eu não sei você, mas os cachaceiros que tem aqui no meu bairro, eles tomam cachaça, e eu nunca vi nenhum deles virar poliglota depois de tomar umas. Ah, tomou uma cachaça, tá bêbado, toma uma cachaça, fica bêbado. Oh, how are you? My name is Danilo. What's your name? Bebi a cachaça e fiquei bêbado e comecei a falar outro idioma. Eu quero saber que cachaça é essa, quero saber que vinho é esse, porque quando eu for viajar para algum país para pregar, eu vou levar esse vinho, essa bebida para eu beber e começar a virar poliglota.
Por que pensaram que estavam bêbados? É porque a língua era estranha, não era algo normal. E o comportamento dos discípulos também não era normal. Agora vamos para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Primeiros Coríntios 14, verso 23. Corinto, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária. Coisa mais normal do mundo seria você ter pessoas de várias nações circulando ali. Isso era normal em Corinto. Como se fosse o Rio de Janeiro na época de carnaval. Você vai lá no centro da cidade, você vai ver um monte de gente de vários países andando por aí. Você vai na praia. Pessoal, eu sou vendedor, né? Conheço muita gente que trabalha na praia. Tá lá na praia, tá cheio de turista. Na praia, falando outros idiomas. Você jamais chegaria perto de um grupo de 10 pessoas que estão ali falando inglês e você pensaria que eles estão loucos ou bêbados, só porque eles estão falando outros idiomas. Mas olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em outras línguas e entrar um indouto ou infiel, não dirá porventura que vocês estão loucos? Você deveria marcar esse texto na sua Bíblia. Paulo está dizendo que se a igreja de Corinto estivesse lá reunida, todo mundo falando em línguas, e entrasse alguém estranho, pensaria que eles estavam loucos. Olha esse pessoal falando em línguas. Todo mundo louco. Pensariam que estavam loucos. Agora, pergunta. Se você mora numa cidade onde é normal ter gente de outras nações, até de outras religiões, tanto que tinha sinagoga em Corinto, você entra num local e tem ali um grupo de várias pessoas reunidas, adorando ali o seu Deus, fazendo um culto ali, falando em outros idiomas, inglês, francês. O que você vai pensar se você entrar num lugar como esse? Você vai pensar que está todo mundo louco? Ou você vai pensar o quê? E olha, isso aqui são pessoas de outras nações, isso aqui é um culto de uma religião de outro país, está todo mundo falando outra língua aqui. Por quê? Ainda que você não entenda, quando você vê alguém falando outro idioma, ainda que você não entende o que a pessoa está falando, você sabe que ela está falando outro idioma. Você não pensa que ela está bêbada, você não pensa que ela está louca. Agora, quando você passa na frente de uma igreja pentecostal do reteté, e você vê lá todo mundo aí girando e falando em línguas, aí talvez você pense que está louco. Então isso já prova que as línguas que são faladas na igreja hoje eram as mesmas línguas que eram faladas na igreja na época de Paulo. Não era idioma. Porque se era idioma, ninguém vai achar que está louco. Por que você vai pensar que um pessoal que está falando... Por que iriam pensar que estavam loucos se fosse outro idioma? Por quê? Agora, se eles estavam falando línguas estranhas, como as que nós falamos hoje em dia, aí faz sentido o que Paulo está dizendo. Aí faz sentido. Então isso aqui também já prova
que a igreja de Corinto, as línguas que eles falavam lá não eram idiomas, eram línguas estranhas. Tá bom? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. Atos 2 afirma que cada um ouvia a sua própria língua, então tem alguma coisa errada, porque por querer falar em língua estranha, não saber o que diz. Por que tem alguma coisa errada se os apóstolos não sabiam que eles... A Bíblia diz que os ouvintes entendiam, os apóstolos não entendiam não. Os apóstolos não entendiam. Mas eles estavam se edificando, estavam cheios do Espírito. E isso só aconteceu ali. Me explica Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Por que em Atos 10 toda a casa de Cornélio começou a falar em línguas e não diz que tinha alguém ali para entender? Para que eles falaram em línguas então? Para se edificarem. Agora vamos ler um pouquinho em 1 Coríntios capítulo... E para que falar se é uma língua estranha? É uma língua que ninguém entende nada. E o que isso vai me edificar? Vou te fazer uma pergunta. Qual é a lógica de dar 7 voltas ao redor de uma muralha? Qual é a lógica? Qual é a explicação científica para um povo dando voltas e voltas ao redor de uma muralha e aquela muralha cair? Tem alguma explicação lógica para isso? Não. Mas por que a muralha caiu? Porque Deus determinou que ela cairia daquele jeito. Por que falar em línguas me edifica? Porque Deus determinou que me edifica. Não tem que ter explicação. Se Deus falasse assim, vocês vão ficar sentados lá ao redor da muralha, olhando para a muralha e ela vai cair. A muralha ia cair. Se Deus dissesse assim, quem dá 3 pulinhos, quem fica pulando na igreja, pulando assim, ó, se edifica. Eu ia ficar pulando, meu irmão. Se Deus falasse assim, olha, se você ficar levantando a mão e abaixando, você se edifica. Eu ia ficar levantando a mão e abaixando. E eu ia ser edificado. Por quê? Porque Deus disse, Deus falou. Ou você acha que foi a mão de Moisés e o cajado de Moisés que abriu o mar vermelho? Mas por que o mar abriu quando Moisés estendeu a mão e o cajado? Porque Deus falou que ia acontecer assim. E por que eu sou edificado quando eu falo em línguas? Porque Deus falou que é assim. Acabou, irmãos. Acabou. Agora, não interessa se você não entende de que forma eu estou me edificando. Não interessa, meu querido. Deus falou, está falando. Você pensa que você é quem? Para questionar Deus? Está escrito, o que fala em língua estranha, o que fala em línguas, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Pronto. Agora, se isso aqui é idioma, eu quero que você me explique. Por que quem fala outro idioma se edifica? Por quê? Eu não preciso explicar por que quem fala língua estranha se edifica. Não preciso explicar. Está dizendo que se edifica. Agora, quem defende o natural, o racional, precisa explicar por que quem fala em outro idioma está se edificando. Alguém me explica, por favor? Estou aqui falando em inglês. Oh, I love you, Jesus. Jesus, you are holy. Eu estou me edificando porque eu estou adorando a Jesus e eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas e se eu não entendesse? Eu estaria me edificando por quê? Vamos lá, se línguas é idiomas, eu estou falando inglês sem entender o que eu estou falando. Por que eu estou me edificando? Não tem explicação. Isso aqui ninguém explica. Ninguém explica. Por que diz assim, ó?
Em espírito fala mistérios. Por que alguém que está falando outros idiomas, inglês, francês, por que ela estaria falando mistérios em espírito? Por quê? Qual é a explicação? Eu estou falando inglês, quando eu começo a falar inglês, meu espírito começa a falar mistérios. Qual é a explicação para isso, querido? Qual é a explicação? Vamos lá, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Verso 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora bem. Ué, eu vou falar inglês e meu espírito vai orar bem? Qual é a explicação? Olha o verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Engraçado que eles sempre param aqui. Fique calado na igreja. Não fala nada. Só que o texto não termina aqui. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se eu estou falando um idioma, outro idioma, que eu não entendo, e que só serve para pregar o evangelho, para que continuar falando comigo mesmo e com Deus? Por que Paulo não disse para calar a boca só? Só fica quieto, não fala esse idioma aqui. Por que ele disse que podia continuar falando consigo mesmo e com Deus, ou seja, falando baixinho? Porque me edifica. Não tem interpretação, não vai edificar ninguém, mas me edifica. Então, se eu estou no culto, eu não vou levantar e começar a falar em línguas alto e atrapalhar o culto. O pastor está pregando, eu vou levantar e recantar lá. Eu vou ter que interpretar. Mas eu posso, o pastor está pregando, eu posso ficar ali falando comigo mesmo e com Deus. Agora, se é um idioma, para que eu vou ficar falando idioma? Agora, se é uma linguagem sobrenatural de oração, aonde eu estou me comunicando com Deus em espírito e me edificando, sendo fortalecido, aí sim, vale a pena continuar falando comigo mesmo e com Deus, falando baixinho. Mesmo que não haja intérprete. Aí eles vão dizer assim, não, mas Paulo disse que é melhor profetizar. É melhor profetizar do que falar em línguas. Tá aqui, ó. Cadê? Verso 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E eu quero, irmão, que todos vós faleis em línguas. Veja, Paulo não está dando um argumento aqui para as pessoas pararem de falar em línguas. Não, eu quero que todos falem em línguas. Mas, principalmente, que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Tá vendo, Danilo? É melhor profetizar. Você fica aí, ó, com esse canal aí, ó, só falando de língua, só falando de dom de língua. É melhor profetizar. O dom de línguas é pequeno, é menor. O dom de profecia que é o maior. Aí aonde que você vê essas pessoas que não falam em línguas profetizando? Já viu? Eu tenho várias profecias aqui no canal. Várias interpretações de línguas. Agora pega um pastor que fala contra o dom de línguas, procura um vídeo dele profetizando. Não tem. Não tem. Eles falam que profetizar é melhor. O que profetiza é maior. E cadê a tua profecia? Cadê você profetizando? Cadê você curando enfermo? Cadê você expulsando demônio? Cadê você fluindo nos outros dons? Eu foco no dom de línguas. E os outros dons se manifestam na minha vida. Você despreza o dom de línguas. Cadê os outros dons na sua vida?
Você despreza o pequeno e perde todo o resto. Agora eu sou fiel no pouco e sou colocado no muito. O Espírito Santo me disse numa live, o dom de línguas é as primícias do sobrenatural, dos dons espirituais. Quem rejeita o primeiro, perde o resto. Quem abraça o dom de línguas, recebe o resto, os outros dons. E quem for fiel em orar em línguas constantemente, vai ver os outros dons se manifestarem na sua vida. Agora, quem desprezar o dom de línguas, está desprezando todas as outras manifestações do Espírito Santo. Pode procurar. As igrejas que desprezam o dom de línguas só tem blá, blá, blá. Só tem teologia, não tem poder de Deus, não tem enfermo curado, não tem expulsão de demônio, não tem profecia, não tem visão, não tem nada! Agora, as igrejas que aceitam o dom de línguas podem nem gostar de Bíblia, pode não ter teologia, pode... Tá errado? Tá. Tinha que ter ensino? Tinha. Mas tá lá, ó, enfermo é curado, demônio manifesta e sai. Porque quem fala em línguas se edifica. E quem fala em línguas traz os outros dons também junto. O falar em línguas é como o primeiro... É como um trem que vem puxando todos os outros vagões atrás. Ele ativa o sobrenatural na sua vida. Vou deixar o resto aqui para amanhã e vou começar a falar agora com aqueles que já creem no dom de línguas. Se você não quer falar em línguas, você está dizendo que você não quer o sobrenatural. Você está dizendo, eu quero ser um crente natural. Quem não fala em línguas, quem não quer falar em línguas, está abrindo mão de pelo menos 80% do que você poderia aproveitar do teu relacionamento com Deus. Quem não fala em línguas está abrindo mão de pelo menos 80% do seu relacionamento com Deus. Se você é um ministro, um pregador, se você é alguém que prega, que faz a obra, você está abrindo mão da maior parte do teu ministério. Você não vai ter unção, você não vai ter manifestação, você não vai ter poder, você só vai ter argumentos. Você está desprezando uma boa parte do que o Espírito Santo trouxe para você. Você está desprezando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele vem com todos os seus dons. Dom de línguas vem primeiro e vem trazendo os outros. Quando você diz, não, eu não quero, você está dizendo, eu não quero o que o Espírito Santo tem para me oferecer. Igrejas fecharam as portas para a manifestação do Espírito. Deus tem trazido avivamento atrás de avivamento na história da igreja, e essas igrejas estão ficando de fora. E tem um avivamento acontecendo agora. Agora está acontecendo um avivamento. Mas não é como os outros. Esse avivamento está acontecendo, sabe? Estrategicamente, Deus está entrando nas casas. Procure aqui, nos meus vídeos ao vivo, primeira live de batismo com o Espírito Santo que eu fiz, ao vivo. Tem uma profecia, onde o Espírito Santo disse assim, chegou o tempo do novo mover do meu Espírito. E o Senhor disse que Ele estaria entrando pelas casas. Esse mover ultrapassaria as paredes denominacionais, os templos, e alcançaria as pessoas em suas casas. E ninguém poderia impedir esse mover. Pastores tentam impedir que esse mover entre nas suas igrejas. Mas Deus está entrando na sua casa. Aleluia. Agora mesmo tem dezenas, centenas de pessoas assistindo vídeos meus sobre batismo com o Espírito Santo. Todo dia tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E
o meu alvo, o meu objetivo hoje é levar a igreja a orar em línguas. O Brasil precisa orar em línguas. Portugal precisa orar em línguas. Moçambique precisa orar em línguas. O continente africano, o continente europeu, as Américas precisam orar em línguas. Se queremos experimentar o maior avivamento da história, que vai preceder a volta de Jesus, precisamos orar em línguas. Essa prática precisa ser restaurada na igreja. Amém, queridos? E é para isso que nós estamos aqui. É por isso que você tem semeado nesse ministério. É por isso que você compartilha esses vídeos. É por isso que você deve interceder por esse ministério. E agora eu queria abrir para perguntas. Você que tem perguntas sobre o dom de línguas, tá bom? Não sobre outros temas. Respondendo a questão do que profetiza é maior, na igreja. Na igreja, está bem claro nisso. A expressão na igreja vai aparecer várias vezes no capítulo inteiro. Paulo diz: eu falo em línguas mais do que todos vós, todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu próprio entendimento. Sinal que as línguas que ele fala mais do que todos são línguas que ele fala sem o seu entendimento. Agora, na igreja, então, o contexto ali é no culto. No culto, é melhor você edificar o seu irmão do que você ficar só se edificando. Agora, no dia a dia, você passa mais tempo aonde? Na igreja ou em casa? Ou no dia a dia, na sua rotina? Então é onde você vai orar em línguas. Você vai orar em línguas, em casa, lavando louça, fazendo isso. Você vai orar em línguas durante o dia. Era o que Paulo fazia. Falo em línguas mais do que todos vós. Agora, quando eu vou para a igreja, eu vou para edificar os irmãos. Não, a boca não fala sozinha. A boca não fala sozinha. É você que fala. O Espírito Santo não te toma. Ele põe as línguas no seu espírito. Porque se o Espírito Santo tomasse você, se fosse algo incontrolável, não faria sentido Paulo falar para os irmãos terem disciplina. Olha, se não tiver intérprete, fique calado. Se é o Espírito Santo, como é que você vai colocar ordem no Espírito Santo? Então Paulo está colocando ordem naquele culto. Por quê? Porque somos nós quem falamos. Nós quem falamos. O Espírito Santo nos dá a capacidade de falar. Quem é que impõe as mãos sobre os enfermos? É você. Você fica esperando o Espírito Santo tomar você. O Espírito Santo tomou minha mão. Minha mão tá maluca. Aí a mão vai indo, aí acha um doente. Eita! Aí pronto, o doente foi curado. O que aconteceu? Não sei, o Espírito Santo me tomou aqui no mistério, tomou minha mão e botou no doente. Está lá na lista de Marcos 16. Expulsarão demônios. O Espírito Santo te toma para você expulsar um demônio. Por que falar em línguas? Se a pessoa for muda, teria que receber cura primeiro? Das duas, uma. É porque assim, gente, a gente vive hoje numa incredulidade tão grande. A igreja está tão longe da igreja primitiva, tão longe. Essa pergunta jamais seria feita na igreja primitiva, jamais. Porque não tinha gente muda na igreja primitiva. Agora, você pode ministrar o batismo com o Espírito Santo para uma pessoa muda e ela começar a falar na hora, ou você pode ministrar a cura para ela primeiro. O mudo na igreja é responsabilidade nossa. Nós não deveríamos descansar enquanto ele não falasse. Deveríamos ministrar cura para ele falar. Entendeu? Agora, Deus é tão maravilhoso que
tem alguns milagres que a gente não tem como explicar. Por exemplo, tem uma irmã que ela faz parte do nosso grupo, a filha dela é autista não verbal, não fala. A filha dela foi batizada com o Espírito Santo e toda vez que a mãe vai orar em línguas, a filha começa a cantar assoviando. Um assovio totalmente diferente. A menina começou a assoviar. E parece um pássaro cantando. Língua dos pássaros. Danilo, tem língua dos pássaros? Ué. A Bíblia diz lá em Apocalipse, acho que capítulo 5, não sei, ou 8, que diz que João ouviu toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, cantando ao que se assenta sobre o trono, toda criatura. Então, um pássaro pode estar adorando a Deus e você não sabe. Então, essa menina autista não verbal, a manifestação que ela teve quando foi batizada com o Espírito Santo foi de assoviar. Ah, mas Deus não podia ter curado a boca dela? Podia e pode. E deseja. E a mãe dela está crendo e declarando isso. Mas enquanto Deus espera a fé da mãe se manifestar, Deus não deixou de dar para a filha dela a língua dos pássaros. Não é interessante? E eu tenho certeza que enquanto ela está lá assoviando, ela está se edificando. E disse que a menina não para de rir, fica lá assoviando e rindo, cheia do Espírito. Mas sim, o certo é o mudo falar. É a gente ministrar cura para ele. Não era para ter mudo na igreja. Não era para ter mudo na igreja. Isso é culpa do nível de incredulidade que existe na igreja hoje. Culpa dessas teologias mortas. Que língua é idioma, que milagre era só na época dos apóstolos, que os dons cessaram. É culpa deles, dos teólogos. Que a igreja vive essa dificuldade. É uma dificuldade para a gente retomar aquela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E Judas, o apóstolo Judas, ele diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. No verso 20 ele diz: edificai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro em línguas, eu estou batalhando pela fé que foi entregue aos santos. Por isso que quanto mais pessoas estão orando em línguas, o sobrenatural está voltando para a igreja. O sobrenatural está voltando para a igreja. Cada vez mais está aumentando. Quanto mais a igreja orar em línguas, mais o sobrenatural vai aumentar na igreja. E quanto mais você orar em línguas, mais o sobrenatural vai aumentar na sua vida. A palavra vem na mente, tem que falar. Então, o que acontece? Você é um espírito, tem uma mente, mora num corpo. Quando o Espírito Santo te concede as línguas, ele coloca essas línguas no seu espírito. Elas estão no seu espírito. Às vezes, elas saltam para a sua mente. Elas ficam vindo ali na mente. É só você falar o que está vindo na sua mente. Simples. Veio qualquer língua na mente, fala. Fala. Tem gente que... Isso é tão verdade, que tem gente que ela sonha que está falando em línguas. Por quê? Porque já está lá no espírito dela as línguas. Tem pessoa que está ali orando, sente aquela vontade de falar, vem um negócio, mas ela não abre a boca. Tem que abrir a boca e falar. Agora, Danilo, não vem nada na minha mente. Você pode abrir a boca pela fé e as línguas vão sair na sua boca. Foi o que aconteceu comigo há 16 anos atrás. Eu li um livro que explicava sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu aprendi sobre a oração da fé, que
Está lá em Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo que pedir orando, creia que já recebeu e você terá. Então eu fui para a varanda da minha casa e fiz uma oração. Falei, Pai, eu peço que o Senhor me batize agora com o Espírito Santo, e eu creio que recebo agora, e eu vou começar a falar em línguas agora. Obrigado. Pedi, criei que recebi. Assim que eu terminei a oração, abri a boca e comecei a falar, abri a boca para falar qualquer coisa, confiando que Deus responderia a minha oração e que o que saísse da minha boca era do Espírito e pronto. Não veio nada na minha mente. Mas quando eu abri a boca, falei, aí veio, Xarabacandarai. Foi a primeira palavra que eu falei. Aí fiquei uma semana falando essa palavra. Não senti nada. Sim, aquele fogo, não senti nada. Depois de uma semana, estava com os irmãos no monte e veio aquela presença de Deus, aquele fogo, os irmãos tudo avivados. E aí eu senti o poder de Deus e falei em línguas naquele dia. Mas falei a mesma língua que eu já estava falando antes. Ou seja, eu já era batizado, independente de sentir ou não o poder de Deus. Porque eu tomei posse pela fé. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Você vai falar em línguas em nome dele. Ou seja, você está autorizado, você tem autoridade para falar em línguas. Você tem permissão. Se ele diz, em meu nome expulsarão demônios, o que você vai ficar esperando para expulsar um demônio? Se você vê um demônio na sua frente, você vai ficar esperando o quê? Você vai lá e vai expulsar. Agora, por que você acha que você pode expulsar o demônio? Porque Jesus disse que você pode. Em meu nome expulsarão demônios. Só que ele também disse, em meu nome falarão novas línguas. Ou seja, você pode, baseado nesse texto, a hora que você quiser, dizer, Pai, eu recebo o dom de línguas agora. E eu vou começar a falar em línguas. E abrir a boca e começar. Crendo que o que sair é Deus que está colocando. Ah, e se não for? Aí é dúvida. Aí é incredulidade. A fé não pensa na possibilidade de não ser. A fé crê e se lança. A fé não fica em cima do barco. Ah, mas se eu afundar? Não, a fé desce do barco, pisa na água e anda sobre as águas. Qualquer pessoa me assistindo agora, que tiver coragem de abrir a boca pela fé, crendo que vai falar em línguas, vai sair dessa live falando em línguas. Simples. O Espírito Santo ele é o maior interessado em que você fale em línguas. Se você falar em línguas, querido, você vai se tornar uma pessoa melhor. Ele vai conseguir te governar mais, te dirigir mais. Você vai ficar mais forte espiritualmente, mais sensível à voz de Deus. Você vai ser mais usado por Deus. E se você continuar orando durante muito tempo, você vai entrar no seu chamado. Todas as coisas que estão fora da vontade de Deus na sua vida vai sair. Não, tem essa não. A pessoa pode estar com a vida do jeito que for. Se ela tiver fé, ela vai expulsar o demônio vai sair. A pessoa pode estar até em adultério. O demônio sai. Porque não é em meu nome. É em nome de Jesus. Se não fosse assim, lembra que Jesus falou, naquele dia, muitos dirão, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa estava praticando a iniquidade, estava expulsando o demônio, estava curando, estava profetizando. Isso não quer dizer nada, não. Você só precisa de fé.
Tem gente que tem fé, mas não tem santidade. Tá certo? Não, tá errado, vai pro inferno. E aqueles homens vão ser lançados fora naquele dia. Mas não tem isso não. Isso é uma coisa que o diabo gosta, que as pessoas pensem, para quando ela for expulsar demônio, ela ficasse confiando nela mesma. Não, peraí, deixa eu ver se eu tô com a minha vida no altar. Para ver se... Você não pode expulsar um demônio confiando em si mesmo. Você tem que confiar no nome de Jesus. Não em você mesmo. Uma vez, vocês sabem, né, que eu já falei, cansei de falar aqui que eu fui viciado em pornografia, anos atrás. Mas era usado por Deus. Preso na pornografia, caindo. Uma vez eu pequei, caí na... Só que assim, eu não era como esses homens, eu não era um libertino. Eu não ficava assim, ah, Deus me usa mesmo, tô nem aí. Não, eu chorava, eu sofria com aquilo ali. Eu orava em línguas, eu jejuava, tanto é que hoje eu estou livre. Eu não aceitava aquilo na minha vida, mas um dia eu tinha acabado de pecar, fui na rua, veio um mendigo, pedir não sei o que pra mim, chegou perto de mim, manifestou um demônio, eu tinha acabado de pecar, nem tinha dado tempo de pedir perdão não. Pedir perdão, não, tinha acabado de pecar, cheguei na rua, apareceu um mendigo, manifestou um demônio, eu expulsei o demônio. E o demônio saiu. Por quê? Porque não é o meu nome. É o nome de Jesus. É o poder dele. E a glória dele. Quando Pedro e João levantaram aquele paralítico na Porta Formosa, e as pessoas ficaram olhando para ele, o que Pedro disse? Por que olhais para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade tivéssemos feito andar a esse homem? Ou seja, não é pela minha santidade, é pela fé no nome de Jesus. Agora, isso quer dizer que eu posso ficar andando de qualquer jeito? Não, eu vou me santificar. Mas quando eu tiver que orar por alguém, ou expulsar um demônio, eu não vou ficar olhando para a minha vida para saber se eu posso ou se eu não posso. Não, Jesus já me autorizou. Então, as línguas de Atos 2 eu já expliquei, você tem que voltar na live. Eu fiz uma exegese do texto de Atos 2. Expliquei Atos 2, destrinchei Atos 2 aqui. Volta a live do início e assiste tudo de novo. Expliquei Atos 2, expliquei a palavra grega que é empregada ali, que é a palavra glossa, que significa língua, mas também significa idioma. Mas por que essa palavra ela não exclui a possibilidade de uma linguagem sobrenatural? Porque Paulo também usa essa palavra para falar da língua dos anjos. Amém, queridos? Então é isso. Eu tinha mais coisas para mostrar nos textos, mas à medida que for aparecendo mais dúvidas dos irmãos, eu vou respondendo, tá bom? Tem alguém aí na live que quer falar em línguas hoje? Alguém que não fala em línguas ainda, quer começar a falar em línguas hoje? Quero orar por você agora. Não vou sair dessa live sem orar por você. Se você não falar em línguas aqui, pegue o número do nosso WhatsApp, tá aí, ó. Vem participar do nosso grupo, tá? Às vezes tem pessoas que não falam, algum bloqueio. Quem abrir a boca vai falar, irmão. Quem quiser falar, vai falar. Só se você ficar parado de boca fechada e não abrir a boca. Mas se no momento da oração você abrir a sua boca e pôr voz e começar a falar, você vai ver que as palavras vão sair. Nem que seja uma palavra. Comigo foi assim, eu falava uma palavra. Hoje eu falo várias palavras. Então, a maioria das pessoas começa falando poucas palavras. Tá bom? Então vamos lá. Você que deseja falar em línguas hoje. Primeiro, entenda, você não merece mesmo. Não é para quem merece, é para quem precisa. E todos nós precisamos. Segundo, Deus não está agora pensando se vai te dar ou não. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20.
todas as promessas feitas por Deus têm nele o sim e por ele o amém. Pedro e o próprio Senhor Jesus chamou o batismo com o Espírito Santo de promessa do Pai. Se é uma promessa, Paulo está dizendo que Deus está dizendo sim e está dizendo amém. Deus não está pensando se vai te batizar ou não. Ele deseja fazer isso. Ele deseja que você fale em línguas. O Espírito Santo é o maior interessado. Então, não tem esse risco de você crer, usar a sua fé, abrir a boca e falar na carne. O Espírito Santo vai ficar parado, deixando você falar na carne? Não, não, não. Ele vai aproveitar essa oportunidade, porque ele é o maior interessado em que você fale em línguas. Então, eu vou orar por você. E Marcos capítulo 11, 24 diz que tudo que a gente pede orando, devemos crer que já recebemos. Então, quando eu estiver orando, você vai crer em cada palavra que eu disser. Se eu disser, Espírito Santo, enche essa pessoa agora, você vai crer que ele está enchendo você agora. Quando eu disser, Espírito Santo, concede essa pessoa agora a falar em outras línguas, você vai crer que ele está concedendo. E quando eu disser para você, pode abrir a boca e começar a falar em línguas agora, você vai fazer isso. Amém? Então vamos lá, feche os seus olhos. Não fale nada em português agora. Nada, nem glória a Deus, aleluia, não. Apenas estenda suas mãos em posição de receber. E se prepare. Se prepare para receber agora. O Espírito Santo está prestes a criar palavras novas no seu espírito agora. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, te louvo por cada vida que me assiste agora. E eu venho a Ti em oração, pedir que o Senhor comece a encher essas pessoas agora do Teu Espírito. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo, enche cada um deles agora, concedendo a eles novas línguas. E em nome de Jesus eu te digo agora, seja cheio do Espírito e comece a falar em outras línguas agora. Vamos. Com a fé de uma criança, comece a falar em outras línguas. Põe para fora agora. Esquece a dúvida na mente. Comece a falar. Ramastu calamando rebachanda kamandarabaso. Revadiza lavaiacando yosa capachatraba. Não se preocupe se não falar uma língua grande, bonita, muitas palavras. Seja como uma criança. O bebezinho começa a falar mamã, papá e depois vai desenvolvendo a fala. Mesmo que saia uma sílaba, uma palavra da sua boca, continue, não pare. Você está sendo cheio agora. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Comece a falar em outras línguas agora. Mais fogo do Espírito sobre a sua vida agora. Sobre a sua boca agora. Línguas como que de fogo. Sobre a sua cabeça agora. Vamos, abra a sua boca e comece a falar agora. Oh, rianda rabasso, ricandereba, sondaralache, trababacandelebaraba. Oh, ramassuribi cantarabasso, koto yoroho chandramasturia candelema. Oh, ramanduribi cantarabassuribi canturibiando ribiasturia lavrosa. Laravagadavu chandramanduri che lebrondi zandi candolevu sandabaya. Ori alamando re canta larabashe canta rabasho. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Shei cantaramasso. Ei carabasso re calabaraço re calabará. Glória a Deus. Aqueles que conseguiram
Peço que você depois coloque seu testemunho nos comentários. Você que por algum motivo não falou em línguas, estamos aqui para ajudar você, para não desistir de você. Por isso nós temos lives diárias, por isso nós temos vários vídeos aqui que vão te ajudar, e por isso nós temos o grupo de mentoria, tá bom? Muitas pessoas foram para o grupo, por algum motivo não conseguiram falar na live, aí foram para o grupo, foram se entrosando, foram vendo os outros irmãos orando em línguas, mandando áudio, orando em línguas, e foi se aclimatizando, vencendo os bloqueios, os preconceitos, e com o tempo começaram a falar em línguas. Amém? Então estou aqui para te servir. Me chama no WhatsApp. Quero te ajudar, quero te encaminhar no novo tempo. Então, tem pessoas que falam uma frase e ficam ali, né? Naquela mesma frase. Tem pessoas que já são mais entregues. Então, às vezes, você fala uma palavra, já vai vindo outra. Você fala uma frase, vem outra, e você vai liberando. Depende muito de pessoa para pessoa. Tá bom? Algumas pessoas falam assim, mas eu ganhei só uma palavra. Aí eu falei uma vez que a pessoa fala assim, rapaz, você teve tanta dificuldade para falar em línguas, uma palavra e você está aí com dificuldade para falar. Imagina se o Espírito Santo fosse te dar várias palavras. Se para falar uma palavra você já está travado, imagina várias. Então assim, tem pessoas que são mais entregues do que outras. Agora, se você pegar essa uma palavra que você falou, 2, 3, 4, e você falar ela constantemente, falar, você vai, é como uma torneira, você vai abrindo o canal e vai passando mais água. Amém? Sim, querido, essa palavra é para você, essa palavra é para toda a igreja. Para toda a igreja. A Bíblia diz que o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Será que Deus quer só que alguns dos seus filhos possam se edificar e outros não? Efésios 6, verso 18, diz, orai em todo tempo no Espírito. Efésios 6,18 é só para alguns ou é para todos? Então, Deus deseja que todos orem em línguas e se edifiquem e experimente o sobrenatural de Deus. Tá bom? Você que entrou agora, tem gente que entrou agora na live querendo falar em línguas, me chama no WhatsApp. Vem fazer parte do grupo, tá bom? E em breve eu garanto que você vai estar falando em outras línguas. Agora eu quero fazer um pedido especial, faltam não, já temos 2 horas de live. Eu peço 3 minutinhos agora que eu já vou encerrar a live e convocar você a se tornar um patrocinador desse ministério. Estamos no último mês do ano, a maioria das pessoas está aí ganhando mais dinheiro e vai gastar mais dinheiro. Tem pessoas que vão torrar o dinheiro que vão ganhar mais e ainda vão se endividar. Vão gastar o que tem e vão gastar o que não tem. Vão entrar o ano endividados. Eu quero te convocar a entrar o ano de uma forma diferente. Não é que você não vai ter o seu final de ano, aproveitar o seu 13º, mas que você possa colocar Deus em primeiro lugar nesse mês, ofertar de uma forma mais ousada e fazer uma semeadura. O que você colheu esse ano foi o que você semeou nos anos passados. Então, enquanto muitos vão entrar o ano endividados, você tem que entrar o ano declarando, estou entrando num ano de colheita. Mas você só pode virar um ano dizendo que está entrando num ano de colheita, se o teu ano anterior foi um ano de semeadura, porque não tem colheita para quem não semeou. Então temos que semear, não existe outra forma de prosperar financeiramente senão semeando. A alma generosa prosperará. E se você considera este canal, este ministério, um ministério frutífero, uma terra fértil, eu te convido a semear nesse ministério. Nosso Pix está aqui no comentário fixo.
faça sua oferta e muito mais do que ofertar hoje, torne-se um patrocinador e esteja ofertando semanalmente, mensalmente, de acordo com a forma como Deus colocar no seu coração. Amém, queridos? Então é isso, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, semeie nesse ministério, venha fazer parte do nosso grupo e eu vejo você aqui à noite. Hoje à noite, 11 horas da noite, tem sala de oração. Então aqui o treinamento é intensivo. Vocês não só vão falar em línguas, mas vão ser treinados a orar em línguas. Então aqui a gente está toda noite, de segunda a sexta, no mínimo meia hora orando em línguas, ao vivo aqui, para você orar em línguas junto com a gente, para desenvolver esse hábito na sua vida. Amém? Fique na paz, fique na graça. Deus te abençoe e até a próxima.